Convertei-vos e crede no Evangelho. Este é o conteúdo central da mensagem de Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Nós que somos seguidores dele e que acreditamos verdadeiramente que ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Senhor, a nossa vida toda é procurando essas duas coisas. De um lado, a nossa conversão, de outro lado, a fé, a crença no seu Evangelho, na sua palavra, ele que é a boa nova. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, até dentro da igreja, onde a espiritualidade não é valorizada, onde tantos se preocupam com tantas coisas, menos com a palavra de Deus, menos com a espiritualidade cristã católica. Se perderam em tantas ideologias, em luta de classe, e fala isso e fala aquilo, mas você não vê essas pessoas falando em oração, vocês não vê essas pessoas polêmicas com o terço na mão, você não vê essas pessoas que gritam e ficam introduzindo na igreja coisas estranhas, com uma vida profunda de oração e estudo da palavra. Quando se perde a dimensão metafísica, a dimensão espiritual, eu começo a me ocupar com aquilo que é terreno e esqueço aquilo que é de Deus. A quaresma é um clamor a todos nós, como disse o Papa Francisco na quarta-feira de cinzas. Quaresma é um tempo de voltarmos ao Senhor, é um tempo de olharmos para dentro de nós e pesarmos o nosso coração para uma sincera conversão e uma fé no Evangelho. E Evangelho como palavra de Deus, Evangelho como revelação de Jesus Cristo. Interessante ver como que há pessoas que estudam tanto a palavra e no final comparam a palavra a um livro qualquer, conseguem tirar da palavra tudo aquilo que é revelação e de Deus. Há anos atrás, durante bons anos, eu ministrava no nosso seminário a matéria do catecismo da Igreja Católica, passando para os seminaristas a estrutura do catecismo, como que ele foi feito, as 4 colunas, etc. O catecismo por trás. E aquilo que nós insistíamos com os seminaristas, que foi uma insistência aberta do Papa João Paulo II, olhar para a Sagrada Escritura como palavra de Deus, e ela o é. Nós não podemos tirar do tempo da quaresma, e muito menos da palavra de Deus, aquilo que é de Deus. E você vê alguns discursos por aí, algumas lutas por aí, algumas falas por aí, eles estão preocupados só com aquilo que é de César. Aquilo que é de Deus, ninguém está preocupado. E Jesus foi claro: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja está no mundo para cuidar daquilo que é de Deus, os outros que cuidem daquilo que é de César. Eu nunca vi tanta gente na igreja preocupado só com aquilo que é de César, aquilo que é de Deus feito de qualquer maneira, tocado de qualquer jeito, feito de maneira sem uma sacralidade. E depois reclamam que o povo não reza, e depois reclamam que as igrejas estão vazias, aí depois reclamam que as confissões caíram, aí depois reclamam que as coletas não entram, aí depois reclamam que estão com dificuldades financeiras. Onde falta a espiritualidade, as mazelas irão entrar. Eu acredito piamente nisso, e graças a Deus eu experimento isso na minha vida. Quando você está com Ele, o Senhor, você tem vida e vida plena. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tome posse na sua vida, como eu já tomei na minha, do Salmo 1. O homem que teme o Senhor, que medita a sua palavra, é como uma árvore frondosa,
plantada junto à água, as suas folhas não murcham, dá fruto no tempo devido. Assim é o homem que teme o Senhor. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Se você não está vendo na sua vida uma prosperidade em tudo que você faz, volte à palavra. Para de escutar balela. Para de ouvir pessoas que não estão preocupados com a sua salvação e passe a ir à Bíblia. Leia o Salmo 1, é um salmo claro, um salmo aberto. E por que é um? Porque ele introduz todos os outros. O 1 é uma visão geral do saltério. E a quaresma é para isso, meus irmãos. Nós temos momentos para fazermos outras coisas. A quaresma é um tempo de conversão e de aprofundar a palavra do Evangelho. O que passar disso é o ser humano que inventou. O que passar disso são as pessoas que não rezam, que inventam essas coisas para mais atrapalhar do que ajudar. E nós precisamos ir à palavra de Deus, porque pelo que eu sei, pelo menos isso que eu aprendi no seminário, a não ser que já tenha mudado também, mas o que eu aprendi, que somente a palavra de Jesus me concede vida eterna. Assim como Pedro disse: eu creio que tu és o Cristo e a tua palavra é vida. A que iremos? A tua palavra é vida. E é esta palavra que a igreja nos convida a aprofundarmos na quaresma. Uma palavra de conversão, uma palavra de fé. O primeiro domingo da quaresma, o domingo que nós estamos, é marcado com a ida de Jesus para o deserto. E o que significa o deserto? Não é um lugar do nada. Na Bíblia, toda vez que você ler deserto, é um lugar privilegiado do cuidado de Deus. O que tem no deserto? Nada, não tem nada, areia, escorpião, não tem nada lá. Então ninguém quer morar no deserto. Então quando alguém se dirige para o deserto, é porque onde não há nada, Deus será tudo. Onde nos falta, Deus proverá. E você não precisa sair aqui de Divinópolis ou da cidade que você mora para estar num deserto para viver quaresma. Quantos de nós já não atravessamos durante a nossa vida vários desertos? Momentos de enfermidade, momentos de aridez espiritual, momentos de problemas que nós não saberíamos qual é a solução, tristeza, depressão, vazio interior, síndrome do pânico, solidão, ansiedade, preocupação. Tudo isso são desertos existenciais que nós não pisamos com os pés, mas que nós sentimos com o coração. Então, ir para o deserto é confiar de que Deus está nos levando num lugar de prova. Que prova? Para provar a nossa fé, para provar a nossa adesão a Ele. Porque viver no paraíso a vida toda seria o que nós sonhamos, é o que nós desejamos. Que a minha vida seja um paraíso. O que é uma vida paradisíaca? Não é você estar num lugar de mato, de cachoeira, não. É você alcançar o equilíbrio, é você estar bem, é o bem-estar. Se a sua vida está tudo bem, se você está feliz, você está vivendo uma experiência de paraíso. Só que o ser humano não cresce no paraíso. Pelo contrário, você viu que no paraíso foi ali que o pecado original aconteceu. Foi na presença de Deus que Eva levou o homem ao pecado. Então depois do paraíso, Deus viu que o homem se forja nos desertos existenciais. E toda vez que ele leva alguém para o deserto, não é para a pessoa morrer, para a pessoa voltar de lá melhor, para a pessoa assumir uma missão, um propósito. É por isso que Jesus vai para o deserto. E o texto de Marcos, muito bonito, ele não vai dizer que Jesus foi para o deserto. Vocês têm o texto à mão. Marcos 1, versículo 12 ao 15, é o evangelho da missa de hoje. Jesus foi para o deserto como ser passivo. Ele se deixou levar.
Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. A leitura diz, no versículo 12, o Espírito levou Jesus para o deserto. O que significa isso? Jesus era dócil ao Espírito Santo. Ele seguia as moções do Espírito Santo. E como que eu e você podemos seguir os mesmos ventos espirituais? Se tivermos uma vida de oração. Quem não reza, não ouve o Espírito de Deus. Quem não reza, quem não tem uma vida de intimidade com Deus, essa pessoa tem até o espírito de porco, pode até ter a bomba gira, mas não é o Espírito Santo. Eu vejo certas pessoas fazendo certas coisas, falando certas coisas e apoiando certas coisas, que ali, meu filho, tem qualquer espírito, mas não me fale que é o santo, porque não há santidade nessas coisas. Jesus era um homem profundamente ligado ao Pai, numa vida intrínseca de intimidade com Deus. Então, quem vive assim, se deixa guiar pelo Espírito Santo. Nós temos em Romanos 8, verso 14, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito são filhos de Deus. Meus irmãos, é algo muito prático. Toda manhã nós devemos fazer isso. Ó Divino Espírito Santo, conduz o meu dia, ilumina a minha vida, ilumina a minha família, ilumina o meu trabalho, ilumina o meu estudo, ilumina os meus relacionamentos, que se aproximem de mim pessoas que queiram o meu bem. Afasta de mim, Senhor, toda inveja, toda maldade, toda pessoa falsa. Que o teu Espírito me use para que as pessoas que chegarem perto de mim te sintam. Se você não reza e não pede, como que o Espírito Santo vai fazer? Você acha que o Espírito Santo tem um botão lá de automático? Não, coloca no automático, não precisa fazer nada, ele vai fazer. Não é assim que funciona a vida espiritual. Então nós precisamos estar tanto em contato com Deus que cria, com Jesus que salva, com o Espírito que santifica, para que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo. De vez em quando eu proponho umas coisas assim, o pessoal fala: padre, isso aí não vai dar certo, isso é uma coisa meio grande, não sei o que. Eu falei: gente, rezem que o Espírito Santo vai conduzir, rezem que se for para acontecer, ele vai colocar sinais. Deus responde sempre. Deus não é indiferente, Deus é próximo, e um Deus próximo responde. E o Espírito Santo não é algo difícil. É difícil, põe difícil nisso. Leia a Bíblia, filho. Jesus disse: se um filho te pede um pão, você dá uma pedra? Não. Se um filho te pede um peixe, você dá um escorpião? Não. Jesus que falou isso. Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo a quem pedir. O que Jesus está nos ensinando? É algo simples, é igual o neném. O neném não sabe falar muita coisa, a criancinha que já começou a balbuciar. Aí ele fica assim com a mãe: mamá, mamá. A mãe sabe muito bem o que é. Então você não precisa ter grandes elucubrações para receber. Não, é você mostrar a Deus ao seu coração, sedento do Espírito, e pedir do seu jeito a plenitude do Espírito, e lhe será dado. E você vai sentir que a sua vida se transforma. E a pergunta que nós deveríamos fazer é: o Espírito levou Jesus para o deserto. Para quê? Para passear. Porque ele estava estressado. Ele foi lá para não ficar perto de ninguém. Não. Ele foi para o deserto, porque o sol lá é mais forte, para pegar um bronze. Não, nós temos que saber a resposta. Para que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? O Evangelho responde: ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás.
Jesus é conduzido ao deserto para se encontrar com Satanás e para que através da palavra e da sua adesão ao Pai, ele poderia vencê-lo e voltar livre de Satanás na sua humanidade, não na sua divindade. A divindade de Cristo nunca se abaixou para o diabo, mas a sua humanidade, como a nossa, precisava vencer o mal para libertar o mal. Então, antes de Jesus expulsar o demônio dos outros, ele provou para ele mesmo que ele podia expulsar o demônio dele. Então, antes de fazer para os outros, é preciso fazer para nós. Antes de falar de Deus para os outros, é preciso beber de Deus para nós. Antes de tentar corrigir a vida dos outros, precisamos tentar corrigir a nossa. Então Jesus vai ao deserto, ele é tentado por Satanás, ele vence Satanás e ele volta livre. E uma vez livre na sua humanidade de toda tentação, ele poderia libertar os outros. Quantos evangelhos Jesus não vai fazendo exorcismos? E o diabo diz: sei para que você veio para me destruir. E Jesus falava: cala a boca e sai dele. Por que Jesus tinha autoridade para expulsar o mal? Porque ele teve um embate solitário com o mal, e no deserto ele provou o seu valor. Meus irmãos, pode ser um discurso muito bonito de se escutar, mas é muito perigoso e nocivo a fé cristã quando você pinta o diabo como um personagem de folclore, como um personagem mítico e não real. Quando você tira o diabo da história como aquele que não existe, e como muitos gostam, principalmente a galera da teologia da libertação, de falar que não existe o diabo. O que existe é um mal social, um mal político. Se você combate o mal político, se tem luta de classe, isso aí seria um céu. E a palavra não está falando sobre isso. E você pode estudar, quem gosta de estudar, tem muita coisa boa para você ler. Artigos de papas, João Paulo II, Bento XVI, grandes teólogos, Raniero Cantalamessa e tantos outros, que afirmam categoricamente, através da palavra de Deus, o diabo é real, o inferno é real, Satanás existe. E não é para você ficar, mas qual que é a prova que o diabo existe? É a palavra. Claro, é a palavra, mas tem uma outra prova contundente: a vida dos santos. Hoje não se lê mais de vida de santo. As pessoas gostam de Harry Potter, 50 tons de cinza, lê tudo quanto há, mas ninguém anda lendo vida de santos. Quando você começar a ler a vida de alguns santos, é aí que você verá o poder e a artimanha do diabo. Padre Pio, Santa Teresinha, São Tomás de Aquino, tantos santos que tiveram embates homéricos com a tentação do mal, ora personificado, ora numa tentação subjetiva. E nós precisamos entender que os santos só foram santos porque eles venceram as tentações do mal. Por que o santo foi santo? Padre, foi santo porque eram amiguinhos de Jesus. Então quem é amiguinho de Jesus é santo. Mas veja a vida deles, o que eles pagaram para serem amigos de Jesus. Eles pagaram um alto preço de lutarem contra o mal. Então quem tira o diabo da história está transformando a Bíblia num livro de chapeuzinho vermelho. Porque aqui está claro nas cartas de João por que Jesus veio a este mundo: para destruir as obras do diabo. Para que Jesus foi para o deserto? Para ser tentado por Satanás. Quantos exorcismos o Senhor fez? Quantas vezes o diabo tentou ir no Getsêmane? Mais uma vez. Mas se você nega isso e transforma esse mal num mal mental, emocional, não real, me desculpem, gente, até o Pai Nosso foi para o ralo.
até o Pai Nosso foi para a latrina, porque o Pai Nosso diz no final: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que é o Pai Nosso? É a oração que Jesus nos ensinou também, mas o Pai Nosso é o resumo do Evangelho. Jesus poderia ter feito qualquer oração, ele criou o Pai Nosso, e o que era importante, ele colocou na oração magna, a oração maior. Não existe oração nenhuma maior do que o Pai Nosso. Por quê, Padre? Porque foi Jesus quem ensinou, e não há ninguém maior que o Mestre. Então esta é a oração maior, e Jesus poderia colocar tanta coisa no Pai Nosso: fé, amor, etc. O que Jesus colocou? A tentação e o tentador. A coisa é tão séria que na oração que Jesus ensinou, ele disse: cuidado com a tentação. E se existe a tentação, é porque existe um tentador. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Este mal não é um malzinho que as pessoas fazem, não. Este mal é o demônio. E o demônio existe, e a tentação existe, só que quem não reza não o vê. Quem não reza não o vê. Quem não tem uma vida de espiritualidade não vê nada de errado. Está tudo muito certo. O mundo está uma maravilha. As pessoas estão felizes. Mas quando você começa a orar, quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você conhece a palavra de Deus, você chegará a uma conclusão: nós estamos numa época de deserto, onde nós somos tentados, onde a igreja é tentada. E o pior, há pessoas que foram para o deserto não para serem tentadas e vencer Satanás. Parece-me que há muita gente indo para o deserto procurando amizade com cão, procurando amizade com cara, porque não há condição. Pelo que nós estamos vendo, não é possível que uma pessoa que tenha um mínimo de conexão neural, quando eu estou no âmbito mental, uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem um mínimo de senso crítico, eu não acredito que a pessoa está achando normal o que está acontecendo, que a pessoa acha normal o que nós estamos vivendo. Não é possível que o povo não reza, não é possível que o povo não desconheça a palavra de Deus. Pessoas analfabetas na Bíblia citam tudo. Eu já participei de inúmeras palestras, e aqui posso dizer, porque eu não estou mentindo, até no tempo de seminário, o cara falava 1 hora, 1h30, 2 horas cuspindo saliva, citava tudo que é livro, tudo que é estudioso, tudo que é sociólogo, teórico, etc., e não se referia a momento algum a nenhum versículo bíblico. Claro, há palestras que não entrariam na Bíblia, mas por ser um ambiente cristão e formativo de futuros padres, deveria no mínimo uma oração inicial, uma oração final, uma leitura bíblica. O versículo da Bíblia encaixa em qualquer discurso. Você pode estar fazendo um discurso racional, há versículos bíblicos que sustentarão. Então, gente, se não reza, fica difícil. Se a pessoa não tem intimidade com Deus, fica mais difícil ainda. Aí aquilo que é nosso vai perdendo valor. Há pessoas que acham, até dentro da igreja, mas esse negócio de cinzas na cabeça já passou da época de cortar isso aí. É só chamar o povo à conversão. Essa questão de confissão, colocar lá o fiel penitente, a pessoa se humilhando para confessar, isso aí também foi da época medieval. Isso aí também não está dando muito sentido, não. Esse negócio de obrigar a pessoa a ir à missa todo domingo, comungar, também a comunhão, Jesus está na hóstia, ele está na palavra, mas Jesus também está no irmão, ele está na natureza, ele está no passarinho. Então a gente tem que criar uma teologia mais holística. A igreja está com muita coisa sagrada, tem que desacralizar um pouquinho, não é? As irmãs têm que tirar o hábito, o padre celebra uma missa assim mais, né? Tipo assim, um culto é comer. Estão tirando tudo que é nosso, estão acabando com tudo, e ninguém fala nada. Está tudo muito, parece que as pessoas fumaram eu não estou entendendo.
Parece que certas reuniões, antes da reunião começar, passa o cachimbo da paz. Não tem condição nas coisas que estão sendo feitas, ditas e realizadas. E outra, você não sabe a metade do que nós sabemos, porque eu estou dentro. É impressionante. Então nós precisamos voltar à palavra. Se nós perdermos a palavra, nós perderemos Jesus. São Jerônimo que disse: quem desconhece a Bíblia, desconhece Jesus Cristo. Mas quem é Jerônimo? São Jerônimo foi o encarregado pelo Papa Dámaso para traduzir a Bíblia do hebraico aramaico para o latim, chamado Vulgata. É uma tradução da Bíblia antiga, toda em latim. E através da Vulgata que vieram depois as tradições na língua vernácula, no nosso caso, português. E São Jerônimo dizia: quem abandona a palavra, abandona Cristo. Quem não vive a palavra no sentido espiritual do texto, abandona a Cristo. Eu não sei como que as pessoas conseguem, em todas as falas, levar o texto para o âmbito político. Eu acho que tem gente que não tem vocação de religioso, tem vocação de político. A pessoa só fala de política. A vida da pessoa é um partidarismo. Cada um tem o seu partido. Mas se você é da direita, se você é da esquerda, se você é do centrão, isso é problema seu. Faz da sua vida nesse âmbito que você deseja. Mas na igreja, no templo, tem nada a ver esse assunto. Isso aí não tem nada a ver com uma celebração de missa. Agora, se eu sou do centrão, eu desço a lenha nos outros dois. Se eu sou de Bolsonaro, eu desço a lenha na esquerda. Se eu sou petista, a pessoa vai na igreja para ficar com essas contendas. A pessoa vai à missa para ficar escutando opinião de pregador ou para escutar a palavra de Jesus. Porque opinião eu tenho outros lugares para ir. Esses outros assuntos eu tenho outros lugares para debater. Quando eu procuro uma igreja, eu estou procurando uma palavra que não passa, uma palavra de Cristo, uma palavra que não divide, uma palavra que une. Entre vocês aí e entre tantos que nos acompanham, nós temos opções diferentes em tantos outros âmbitos, na política, na saúde, na família, etc. Mas quando nós estamos na igreja celebrando, qual é o sentido bonito da assembleia litúrgica? Aqui nós nos tornamos irmãos iguais, para levar um pouco disso para a sociedade. Aqui ninguém vai ficar brigando com o outro, discutindo temas. Não, o nosso ponto de união é a fé. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Quem é que nos reúne na missa? É o amor de Cristo. O que não foi isso não é missa. Pode ser outras coisas. E outras coisas têm valor também. Não estou falando que está errado, não. Tem valor também. Mas na missa, os que estão na assembleia litúrgica foram reunidas no amor de Cristo. E eu, como padre, meus caros, eu tenho uma obrigação que o Evangelho me impõe: encher o seu coração de Deus, para você não sair da igreja com fome. Quando eu vou no restaurante, no self-service, o que eu quero? Comer. E por que eu vou lá comer? Porque eu estou com fome. E eu não sei você, eu sou assim. Se você foi no restaurante, se você está pagando e você sai com fome, se a comida não é boa, se o tratamento não é bom, se o lugar dá sujo, se o lugar é feio, se a música é ruim, para que eu vou voltar ali? Tem tantas opções. Eu vejo a igreja um pouco assim. Quando você sai de casa para vir na igreja, você não veio para passear, você veio porque você tem fome. Fome de quê? Fome de Deus, fome da palavra de Deus, fome da presença de Deus no Santíssimo Sacramento. E qual é a minha preocupação? Que você saia da igreja saciado de Deus, com a palavra bem preparada, um texto bem explicado, uma missa bem celebrada, o altar tudo preparado com zelo para mostrar a santidade, a dignidade de Deus. Isso é o que a igreja me pede. Outras coisas tem outras pessoas que fazem, mas aquilo que eu faço, pouca gente faz, porque o padre faz o que ninguém pode fazer. E Dom José Carlos
Nosso bispo diocesano, numa das reuniões do clero, ele foi claramente incisivo nessa questão. Padres, faça para o povo o que só vocês podem fazer. Dê para o povo o que só vocês podem dar. Aí se eu abro mão daquilo que é próprio do meu sacerdócio e começo a oferecer para você outras coisas, tem outras pessoas que oferecem outras coisas bem melhor que eu. Então eu tenho que estar naquilo que é do meu ministério. E é o que Jesus pede. Qual é o teor da pregação de Jesus? O teor é esse: convertei-vos e crede no Evangelho. A nossa vida está girando nesses dois âmbitos. Num âmbito de conversão, uma conversão espiritual, que se desemboca na conversão familiar, na conversão social, e não o contrário. Não é converter o modo social de convivência para chegar a Deus. Não. É chegar a Deus para que a minha maneira de agir seja diferente. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E tem muita gente que quer um outro tipo de nação, que nem o nome de Deus há. Gente, eu fico impressionado. Pessoas de igreja, pessoas do altar, defendendo certas coisas que envolvem a política, onde ali está o aborto. Uma sociedade não cristã, um distanciamento daquilo que é sagrado. Como que a pessoa concilia água e óleo no mesmo copo? Como que a pessoa consegue misturar óleo e água no mesmo copo e achar que está tudo normal? Não se mistura, gente. Você pode ficar um dia todo misturando água com óleo, é só parar que você verá que há certas coisas que não se misturam. E nós que somos cristãos católicos, há certas coisas que não cabem, pela nossa opção de seguir Jesus. Então veja que o texto da missa de hoje é mais claro do que nunca. Se com Jesus nós deixarmos que o Espírito nos leve ao deserto, nós seremos vitoriosos na palavra. E aqui tem uma pergunta. Esse ano o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos é mais sucinto. O que Jesus fez no deserto para vencer o demônio? O que Jesus fez para vencer Satanás? Quem sabe a resposta? O que ele fez? O que ele fez? Exatamente, nada. O que ele fez? Nada. Leia o texto. O que ele disse? Aí sim, ele disse. Mas o que ele fez? Ele não fez nada. Então aqui está o segredo. Como se vence o diabo na nossa vida? Não fazendo nada do que a tentação propõe. Não fazendo nada do que o mal supõe. Não fazendo nada do que é do lado das trevas. Simplesmente isso. Não é difícil, basta não fazer nada. O que Deus disse para Adão e Eva? Vocês podem fazer tudo, só não façam isso. O que Eva devia fazer com aquela árvore proibida? Nada, era só não fazer nada. Qual foi a única ordem que Deus deu para Adão e Eva? Fiquem vivos, viu? Te criei, te coloquei no jardim do Éden, agora vou te pedir uma coisa só: fique vivo, não morra. Ó Senhor, como é que a gente morre? Comendo do fruto proibido. Você conhece o resto da história, né? Não é fácil. Não foi fácil ontem e não é fácil hoje. Então nós precisamos tomar essa atitude. Aquilo que é do mal, eu não farei. Aquilo que é de Satanás, eu não vou praticar. Aquilo que é da turma das trevas, eu vou me opor, porque eu não sou das trevas, eu sou da luz. E o que Jesus disse para que Satanás se retirasse? Ele não ficou batendo boca com ele de ideias dele, ele citou a palavra. Satanás citava a palavra, ele citava a palavra. Transforme pedra em pão, não. Pule daqui, não. Ajoelhe nos meus pés, não. Simplesmente isso. Jesus foi falando não. Agora olha que interessante, só a última comparação, que a Bíblia é muito rica. O não de Jesus é um não positivo. Ele diz não ao mal
porque ele fez opção do bem. 3 vezes ele disse para o diabo não. E Pedro, tentado, diz 3 vezes não. A quem? A Jesus. O texto é muito claro, os 2 caminhos que nós temos: dizer não ao mal, ou aceitar o mal dizendo não a Jesus. Claramente, o texto se casa um com o outro. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o nosso não é para o diabo. Se você estiver como Pedro, balançando na fé, os seus 3 nãos serão para Jesus. E termino esta exortação com uma pergunta: olhando a sua vida e a minha vida, o nosso não tem sido para quem? Para Satanás ou para Jesus? E veja que não há um mais ou menos, não é mais ou menos um, não. Se você nega um, você aceita o outro. Se você nega o segundo, você abraça o primeiro. É preciso colocar em prática o convertei-vos e crede no Evangelho. Convido os que desejarem, vamos fechar os nossos olhos um pequeno instante. Nós falamos tanto sobre oração, espiritualidade, o valor da palavra de Deus, aquilo que Deus quer verdadeiramente para a nossa vida e para cada um de nós. Senhor, nós nos colocamos contigo neste deserto. Jesus, como nós temos sido tentados dia e noite a trairmos a tua palavra, a abandonarmos a nossa fé, a nos envolvermos com tantas situações que distorcem, deturpam a tua palavra. Assim como Satanás te tentou nas tuas fraquezas, ele tenta a cada um de nós. E nós precisamos ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Sagrada Escritura nos diz que o diabo nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E nós só podemos resistir a ele pela fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que aconteça na minha vida, assim como nós cantamos no salmo de hoje: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Assim como o dilúvio nos trouxe uma oferta ao mesmo tempo de Deus, homens novos para uma vida nova, e a arca de Noé corresponde hoje ao nosso batismo, que é a nossa salvação. E nós queremos assumir Jesus e com Ele toda a palavra, aquele que subiu ao céu, que está à direita de Deus, submetendo-se a Ele anjos, dominações e potestades. O diabo se cala para Cristo. Anjos, dominações, potestades adoram o Senhor. O mar se cala perante a palavra de Jesus. E quantas pessoas estão como indomáveis. É mais fácil Jesus calar o mar do que calar umas pessoas. Os anjos, querubins, serafins, potestades adoram a Jesus, e há pessoas que não adoram. Jesus conseguiu calar Satanás, mas há pessoas que não se calam perante a palavra do Senhor.
Nós que aqui estamos, Senhor, nós procuramos esta intimidade contigo. Nós queremos sair desta água rasa e ir para a água profunda, aonde o milagre acontece. Que a nossa vida seja sempre uma busca de conversão e de fé na tua palavra. Que eu possa ouvir ressoar no meu ouvido durante toda esta quaresma: convertei-vos e crede no Evangelho, convertei-vos e crede no Evangelho. 1 Coríntios 10:13 nos diz: Senhor, não vos surpreendeu nenhuma tentação que tivesse ultrapassado as vossas forças? Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Eu tomo posse desta palavra, Senhor. Nenhuma tentação que acontece na minha vida é maior que as minhas forças, mas com a tentação o Senhor me dará meios, e a todos aqueles que creem, de sair desta tentação melhor do que entramos, e a força necessária para suportar. Que tenhamos, Jesus, uma boa e uma santa quaresma, que possamos buscar um conhecimento mais profundo da tua palavra, que possamos voltar a Deus, que possamos rezar mais e aplicar as 3 armas para combater a tentação: a oração, o jejum e a esmola. Esses 3 escondidos, porque o Deus que vê o escondido haverá de nos recompensar. Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, ajuda-nos a viver uma quaresma santa, a buscar as coisas do céu, a conhecer a palavra de Deus, para que possamos entender que a nossa luta não é contra homens de carne, mas contra os espíritos maus que pairam no ar. Que a minha vida seja para a honra e glória do meu Senhor. A Jesus toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu.
ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, na Tua presença mais uma vez nos encontramos. Nós que aqui estamos na Tua presença, há tantas pessoas que nos acompanham pelo sistema Evangelizar de comunicação, pela internet, canais no YouTube, rádios irmãs, e a Tua presença, Senhor, chega a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos. Senhor, que durante toda a nossa vida, mas de maneira especial durante esta quaresma, que nós possamos buscar verdadeiramente a conversão e a adesão à Tua pessoa. Conversão significa mudar de pensamento, de atitude. Crer no Evangelho é aderir à pessoa de Jesus. Nós estamos aqui porque buscamos isso, porque queremos isso. Senhor, quantas vezes nos sentimos perdidos, desnorteados, vivendo num mundo onde a conversão é tantas vezes colocada em ridículo. Falar de conversão, de mudança de vida, de adoração, hoje é visto por muitos como algo do passado. Crer no Evangelho já não é mais importante para tantas pessoas. E eu convivo, Senhor, ao redor de pessoas que não estão procurando uma conversão, que não estão procurando crer no Evangelho, pelo contrário, declararam-se independentes de Deus, distantes de Deus, e estas situações na minha vida também aparecem como tentação. Assim como o Senhor foi tentado, nós também o somos. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque queremos cantar vitória sobre as nossas tentações. Queremos proclamar vitória sobre a nossa vida.
E se há tentação, é porque existe o tentador. Eu creio, Jesus, na Sagrada Escritura, que diz: o diabo me rodeia, como leão rugindo, procurando a quem devorar, e eu devo resistir-lhe na fé. Convido você a apresentar a Jesus na sua vida. Qual tem sido a sua tentação? Nós somos tentados em várias áreas, mas se você pudesse elencar qual tem sido hoje a sua maior tentação? Talvez seja um vício, a bebida, o cigarro, a droga. Talvez seja a internet, o WhatsApp. Talvez seja aquela sua colega do trabalho, aquele seu amigo da faculdade. Eu não sei onde você tem sido tentado. O que eu sei é que a tentação existe e que o diabo, ele é oportunista. Ele está esperando apenas a oportunidade para que a tentação vire pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Então faça agora a sua oração na presença do Rei Jesus. Reconheça-se pecador. Reconheça-se tentado. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é o seu ponto fraco? Todos nós temos. Todos nós temos. E quando você nega, aquilo te domina. Você precisa aceitar para trabalhar e superar. É a mesma coisa de uma pessoa que está no alcoolismo e você fala com ela que ela é alcoólatra. Ela bebe todo dia, ela chega em casa caindo, bate na mulher, já está atrapalhando o trabalho, já não tem mais saúde. Aí você fala com essa pessoa: olha, você precisa de ajuda, você está bebendo demais. O que essa pessoa diz? Eu não tenho alcoolismo nenhum não, eu não sou viciado não, a hora que eu quiser eu paro. Existe aí uma falta de humildade. Humildade de reconhecer: eu preciso de ajuda, eu tenho um vício, eu sou doente. Isso acontece também, meus irmãos, na área espiritual. Quando você não reconhece o seu calcanhar de Aquiles, quando você não aceita o seu pecado, quando você não aceita que nós somos falhos, fracos e necessitados da graça, aí você está abrindo uma janela para que o mal entre na sua vida, se instale na sua vida. Porque João capítulo 10, versículo 10 nos diz: o ladrão vem para roubar, matar, destruir. O tentador, que é o diabo, ele olha para a sua vida com 3 intenções: ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Ajuda-nos, Jesus, a enxergar na vida de cada um de nós aonde o diabo está me armando uma cilada. Qual é o meu ponto fraco? Qual é a situação que, se eu não resolver, eu vou acabar caindo? Ajuda-me, Senhor.
Ajuda-me, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Estenda as suas mãos para Jesus. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há, Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. e quando nós cantamos renova-me, é porque nós temos consciência de que algo na nossa vida perdeu o brilho, perdeu a cor, perdeu o entusiasmo. Coisas velhas são descartáveis. Eu não estou aqui me referindo a pessoas. A gente não fala que uma pessoa é velha, a gente fala idosa, né? Pessoa idosa. Eu estou falando de coisas velhas, realidades velhas. Um sapato velho será substituído por um novo. Um celular velho será substituído por um novo. Um carro velho, ele será substituído por um novo. E se ainda não foi, não é por falta de vontade, é por falta de condição. É por isso que quando nós cantamos renova-me, nós estamos apresentando para Jesus aquilo que ficou velho no nosso coração, aquilo que ficou velho na nossa vida interior. Eu te convido, nós estamos numa época propícia, a Quaresma é uma época propícia a isso. O que
ficou velho na sua vida? O que ficou velho no seu coração? Faça agora a sua oração pessoal. Apresente para Jesus quais as áreas da sua vida que você perdeu a alegria. É o seu casamento, a sua família, é o seu trabalho, é sua saúde, foi uma amizade, um namoro. O que ficou velho na sua vida? O que perdeu o interesse? O que não te traz mais alegria? Depois de falar da cruz de logo à noite, você tem uma antes da cruz. E nós queremos apresentar a Jesus a nossa vida, com a certeza de que, pelo Espírito Santo que habita em nós, coisas novas acontecem. O Senhor, Ele tem esta característica, Ele tem este poder de renovar vidas. Nenhum ser humano é descartável ou descartado pelo Senhor. O Senhor, Ele é um excelente renovador de vida, de casamento, de família, de sonho, de projeto. Se alguma coisa na sua vida ficou velha, este é o momento de recomeçar. Gente, vede a grande família que nós somos agora. Pessoas nos acompanham pela rede Evangelizar de comunicação por todo o Brasil. Milhares de pessoas no YouTube, nas rádios transmissoras, aparelhos, celular, aplicativos. Nós estamos agora formando uma grande corrente de oração, clamando a Deus renovação. Porque se nós continuarmos com a vida velha, nós não veremos tentação, nós não veremos tentador, nós não veremos pecado em nada. Tudo é maravilhoso, tudo é bom, tudo é válido. Nós não vamos buscar conversão, nós não vamos crer no Evangelho. Mas o Senhor quer nos renovar. O Senhor quer nos renovar. Quando a nossa equipe estiver preparada, eles vão colocar aí na tela para nós a cruz, um crucifixo maravilhoso que fica bem em cima do altar, e da cruz eles vão descer, e você verá que chegará ao Santíssimo Sacramento. Olha a nossa vida como é, saindo da cruz para a luz. É assim, é assim. Ninguém chega à vitória, à contemplação da glória, ao milagre de Deus, sem passar pela cruz. Nós tocamos o Senhor Jesus, mas nós também devemos tocar na nossa vida os sinais de cruz que existe. Não podemos desistir, não podemos fraquejar, não podemos voltar atrás, não podemos negar Jesus. Por mais difícil que esteja, por mais pesada que seja a tua cruz, por mais que você se sinta uma pessoa tentada, porque quanto mais você reza, mais tentado você é. Quanto mais você busca a Deus, mais o diabo tem raiva, porque ele está perdendo mais uma alma, porque você está indo para o céu. Ajuda-nos, Senhor, a carregar a nossa cruz, a vencer os nossos desafios, a não desistir, a crer,
crer e buscar todos os dias, buscar todos os momentos, buscar no aqui e no agora. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu preciso falar isso com o Padre Christian toda manhã. Convertei-vos e crede no Evangelho. Você precisa falar isso com você nesta quaresma, olhando para você no espelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. É a ordem de Jesus, é a nossa meta nesta quaresma, a conversão e a fé. Aí sim, que bonito, olha essa imagem, gente. Lá em cima, Jesus crucificado. Aqui no altar, a presença viva de Jesus na Eucaristia, Jesus ressuscitado, da cruz à luz, da morte à vida, do sofrimento para a bênção. E nós estamos neste caminho, nós estamos todos os dias renunciando um pouco de nós mesmos, renunciando um pouco do nosso pecado, renunciando um pouco da nossa mazela, para que de pouco em pouco eu seja muito de Deus, para que de pouco em pouco eu seja muito de Deus. Permita-me partilhar uma pequena história que aconteceu com a pessoa da minha família, que foi, claro, foi trabalhar, mas foi também um pouco passeio no Japão. E nessa mexida de hotel, aeroporto, etc., ele perdeu o endereço de onde ele iria entregar uma mercadoria. Ele não fala japonês, então ele estava numa rua, totalmente perdido, olhando placa de loja, olhando aviso na porta de loja, tudo, né? Ele não sabia ler, então ele se sentia perdido. Mas o mais engraçado na história, que ele estava perdido exatamente na porta da loja. E ele olhava para a loja e aquela loja não lhe dizia nada. Por quê? Ele não sabia ler, ele não entendia aqueles sinais, então ele não sabia perguntar. Quando ele conseguiu falar no hotel, havia lá um sujeito que morava em Lisboa, era um português, e ele falava um pouco de japonês, foi indicando. Ele falou: peraí, mas eu estou aqui há mais de uma hora na porta. A hora que ele entrou era a loja. Gente, é uma coisa triste e cômica ao mesmo tempo, mas essa história tem a ver o quê? Com a nossa vida espiritual. Quando não buscamos a conversão e quando não buscamos crer no Evangelho, Deus coloca na nossa frente a graça, Deus está mostrando o caminho, e nós estamos perdidos, sem conseguir ler o que Deus está falando, sem conseguir ouvir o que Deus está nos comunicando, sem conseguir fazer o que Ele nos convoca. Por isso Jesus vai nos dizer: convertei-vos e crede no Evangelho, para que você veja o que Deus mostra, para que você escute o que Deus diz, para que você faça o que Deus quer. E nós vamos, claro, em sinal de adoração, mas em sinal de vida nova, colocar agora o incenso nos nossos 2 incensários. Eu convido você, com o nosso cerimoniário, a realmente ver que você está na frente de Jesus Eucarístico, colocando o incenso neste incensário. Esta fumaça irá encher o nosso santuário, ela subirá ao céu, e junto com o incenso que sobe, nós queremos colocar as nossas intenções. Nós queremos dizer a Jesus que nós o adoramos, e que nesta quaresma nós queremos buscar verdadeiramente esta conversão.
esta volta ao Senhor. Eu quero voltar ao Senhor. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. O salmo da missa de hoje, o Salmo 24, ele vai me dizer que verdade e amor é o Senhor. Verdade e amor é o Senhor. Vamos cantar o refrão, a primeira estrofe, o refrão. Preste atenção no que o salmo de hoje diz e pede para cada um de nós. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Preste atenção. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me vossos caminhos, Senhor. E fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade. Vossa verdade me oriente, me conduza. Me oriente, Senhor. Me conduza, Jesus. Porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Canta isso, verdade e amor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mais uma vez, verdade e amor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mais uma vez, professa. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Preparando para esta bênção. É isso que nós queremos pedir e é isso que nós vamos repetir. Repita comigo: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. E fazei-me conhecer a vossa estrada. E fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Vossa verdade me oriente e me conduza. Porque sois o Deus da minha salvação. Porque sois o Deus da minha salvação. Preparemo-nos para a bênção, cada um no seu coração, fazendo as suas orações, apresentando-se ao Senhor Jesus. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem
por quem não te adora. Espera, por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Meus irmãos, só resta-nos louvar a Deus por mais uma manhã de adoração, de escuta da palavra, evangelizar para que possamos viver verdadeiramente uma boa e santa quaresma. E não nos esqueçamos do principal: convertei-vos e crede no Evangelho. Deus abençoe, uma boa e uma santa quaresma para todos nós.